pessoal, bom dia. Estamos aqui nesse sol maravilhoso. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho? Hoje não é café, é um delicioso cappuccino, que delícia. Gente, eu voltei aqui para falar desse lindo aqui de novo, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro, ele é bem um pouco pesado, porque ele vai confrontar as crenças de muitas pessoas. Nossas, né? Que a gente foi ensinado a pensar de uma certa maneira. Ó, tem umas partes aqui bem pesadinhas. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Se você quer ficar rico, não deve fazer estudo sobre a pobreza. As coisas não surgem pensando-se em seus opostos. A saúde não pode ser alcançada quando se estuda ou pensa na doença. A justiça não se promove ao estudar ou pensar em pecado. Ninguém nunca ficou rico estudando e pensando sobre a pobreza. O que você preocupa é a cura. Não gaste o seu tempo em trabalhos ou movimentos de caridade. Olha que sério. Toda caridade tende apenas a perpetuar a miséria que visa erradicar. Não estou dizendo para você que você tenha que ter um coração duro ou rude e para que se recuse a ouvir o clamor da necessidade. Mas não deve tentar erradicar a pobreza de nenhuma das formas convencionais. Deixe a pobreza para trás. Tudo o que diz respeito a ela para trás e faça o bem. Gente, que sério essa parte, né? Que a gente é ensinado em igreja, tudo, a socorrer o pobre, ajudar o pobre, a olhar para isso. Só que esse livro está falando que você não deve nem olhar. Fazer caridade, ajudar a pessoa, você pode ajudar, né? Mas você ajuda e pronto, não tem que se envolver naquele problema. Você pode verificar, tem pessoas que... Ai, eu quero ter notícia. Como é que tá o mundo? Como é que tá a miséria? Como é que tá a guerra? Como é que tá as notícias ruins? Eu tenho que saber, eu tenho que estar informado. Por quê? Para que você vai colocar essas informações no seu cérebro? É incrível, porque tudo que a gente coloca na nossa mente tende a virar realidade. Por isso, mais uma vez, que está escrito na Bíblia, orai e vigiai. Vigia, vigia, vigia o que você vai colocar na sua mente. Quando você está só no meio de sofrimento, de desgosto, de escassez, o que a sua mente vai criar? Vai criar o quê? Abundância? Coisa bonita? Se você está no meio só de doença, de gente doente, de gente infeliz, de gente triste, você vai criar alegria? Não, não vai. Então você precisa escolher que lado você vai estar. Porque o mundo é dual. É dual. Tudo existe os dois lados da moeda. A riqueza, a pobreza, a saúde, a doença, a beleza, o feio, tudo, tudo, tudo. A tristeza, a alegria, tudo é dual. Qual lado você vai escolher? Qual lado? Qual lado? Primeiro você tem que escolher na sua mente, no seu cérebro, na sua cabeça, no seu interior. Ai, Jô, e quando a gente nem pensa nisso, a gente não escolhe? Então, o seu inconsciente, a programação que foi estabelecida na sua infância vai escolher por você. É por isso que a maioria das pessoas vivem no looping. Toda hora repetindo a mesma coisa, mesmo problema. Ai, muda o CPF das pessoas, muda as pessoas, mas a situação continua. Gente,
É muito interessante esse livro. Por que que eu escolhi estudar sobre o dinheiro? Sobre tudo que se refere ao dinheiro, à riqueza. Porque não existia pessoa mais bloqueada do que eu. Eu acho que não existia. Para vocês terem uma ideia, chegava a conta. A primeira coisa que eu fazia era esconder a conta. Olha isso, esconder de mim mesma. De tanto pavor, medo que eu tinha. Eu passei a minha vida inteira procurando alguém que se responsabilizasse pelas minhas contas. Eu não queria nem ver a conta. E para eu tomar consciência que isso era um bloqueio meu, eu só tomei consciência disso quando eu comecei a estudar, a adquirir conhecimento. Gente, olha, compra livro, leia, se interesse, principalmente pelo que te bloqueia. É lógico que tem várias pessoas assistindo que muitas não têm esse problema, não é com você. Eu tô falando com as pessoas como eu, que tem bloqueio, que tinha, no caso, financeiro, e não importava se levantava de madrugada, não importava se fazia 12, 14 horas de trabalho, o problema persistia da escassez, da falta de dinheiro e do medo de ficar sem dinheiro, principalmente. E aí você vai estudando, uma coisa vai ligando a outra, tudo que você tem medo acontece. Se você tem medo de ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Se você tem medo de contrair tal doença, você vai contrair tal doença. Se você tem medo de ficar sozinha, você vai ficar sozinha. Se você tem medo que o marido te traia, te troque por outra, isso vai acontecer. Porque o medo, você está emanando esse sentimento. O universo está captando e vai trazer de volta para você. É incrível, né? A Bíblia também explica isso, mas de uma forma que as pessoas entendem a forma que elas querem. A questão que eu quero trazer para vocês é: eu estou estudando, eu estudo sobre o dinheiro. Todos os dias eu faço as pazes com o meu dinheiro abençoado. Eu te amo, sinto muito, me perdoa, eu sou grata. Todo dia eu falo com ele, porque eu passei muito tempo com medo dele. Muito tempo brigada com ele, sem querer olhar para ele. Porque uma programação que estava na minha mente, no meu subconsciente desde a infância. Eu não tive culpa. É uma coisa que eu assimilei. Depois fui para a religião, aí entrou no meu inconsciente que Deus ama os pobres. Que é mais fácil um pobre, um rico, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Tudo bem, não quer dizer isso, mas uma criança não sabe o que quer dizer, ela vai levar ao pé da letra e isso vai entrar no subconsciente dela, tá? Então, todo mundo, gente, todo mundo precisa estudo, reprogramar a mente, fazer palavras de afirmações, frases, descobrir qual é o seu bloqueio e criar essas frases de afirmações para ir mudando, para ir colocando outras crenças em cima daquelas que são limitantes, que estão te bloqueando. E outra coisa, vocês vão ficar chocados. Toda falta de dinheiro é bloqueio emocional. Toda falta de dinheiro é bloqueio emocional. Procure lá no seu subconsciente, lá na infância, o que travou, o que o seu cérebro acredita sobre o dinheiro, o seu inconsciente, porque tá no inconsciente, não é conscientemente, é inconsciente. Você pode ter 100 anos. Se você não tem dinheiro ou fica nesse looping, uma hora tem, outra hora não tem, outra hora tem, outra hora não tem. É bloqueio emocional. É bloqueio emocional. Aí esse livro, ele fala assim: o homem pode formar coisas em seu pensamento e ao fixá-lo na substância amorfa, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada.
Cuidado com o que pensa, porque pode ser criado. Aí eu falei essa parte da riqueza, que se você quer ficar rico, observe a riqueza, não a pobreza. Aí aqui logo no começo do livro tem também uma parte bem chocante. Ai, porque aqui ele fala assim, seja lá o que se diga como elogio à pobreza, permanece o fato que não é possível levar uma vida realmente plena ou bem-sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode atingir o seu melhor em relação a talento ou desenvolvimento de alma a menos que tenha muito dinheiro. Pois para desenvolver a alma e alcançar esses desenvolvimentos, ele precisa ter muitos bens materiais e não pode tê-los a menos que tenha dinheiro para comprá-los. O homem desenvolve-se em mente, corpo e alma fazendo uso das coisas. E a sociedade é organizada de tal forma que o homem precise ter dinheiro para possuir essas coisas. Portanto, a base de todo o avanço para qualquer indivíduo deve ser a ciência para enriquecer. Gente, eu não sei vocês, mas eu fui ensinada a se conformar com pouco. Ah, se tem o que comer, o que vestir, o que beber, tá ótimo. Não precisa de mais nada. Se conforme com isso. Eu fui ensinada assim, né? E agora eu pego um livro que ele vai totalmente contra essas crenças. E é muito libertador, gente. Leiam e façam testes. Façam teste com vocês mesmos. Eu faço comigo, por isso que eu trago aqui. E não pense que eu sou diferente. Eu tô lendo esse livro, tá contrariando uma série de crenças em mim. Mas eu tô disposta a mudar. Eu tô disposta, eu escolhi o outro lado. Até agora, o meu subconsciente, a programação que tava determinando a minha vida. Mas a partir do dia que eu falei, não, eu vou descobrir o que acontece na mente humana. Porque umas pessoas são felizes, outras não. Porque umas têm dinheiro, outras não. Porque umas são saudáveis, outras não. Porque não é possível que a gente tenha um Deus que dê só tormento, desgraça para um e só alegria para outro. Isso não existe. Então, tudo está na mente de cada um. O problema está com cada um, de verdade. Não existe essa história de justiça aqui e ali. Se você não tem a vida que você deseja, que você merece, é porque você acha que não merece. Vai investigar. Investigue o que está no seu subconsciente. Gente, quem puder, compre esse livro. É maravilhoso. Leiam, ele é fininho, ele é prático, ele é uma delícia de ler. Mas eu já aviso, vai confrontar muitas crenças, tá bom? Beijo.